este seu olhar, quando encontra o meu, desperta fala de umas coisas que eu não posso. É sucesso! A entrevistada de hoje é uma amiga querida e acaba de ter um sucesso danado na eleição. Maria Lúcia Amari, reeleita por 4º mandato de deputada estadual. Uma conversa gostosa, falamos do mandato, dessa eleição, liderança política, renovação e o que o governo do estado vai trazer para Sorocaba e região nos próximos 4 anos. O trem, que é só para 2018, é uma luta que ela vai encampar para ser agora. Ótima notícia, não é? Você é meu convidado. Vamos lá. E o dia da questão de hoje, uma alegria muito grande, que eu recebo a minha amiga, posso dizer assim, Maria Lúcia. Seja bem-vinda, só alegrias, nada, não dá para ficar mais feliz, né? Não, é uma alegria muito grande, acho que a expectativa ultrapassou qualquer expectativa a minha votação. Não esperava que tivesse um reconhecimento tão forte da nossa região, de Sorocaba, então eu não tenho que comemorar, né? Ficar muito feliz. E essa eleição, ela marca você como uma representante de fato dessa região metropolitana, né? Você teve metade da votação aqui, metade fora, é isso? É essa conta que eu faço. Na verdade, na outra eleição também foi assim, é metade Sorocaba, metade região. Só que agora eu dobrei a votação, né, tanto na região quanto na cidade de Sorocaba. Então, realmente, acho que consolidou que eu sou uma deputada da região metropolitana. Porque eu acho que é importante, quando eu andava pela região, sempre falar assim, o pessoal Sorocaba elege. Não é esse o problema é que a gente eu quero ser votada na região para me sentir representando a população. E eles responderam favoravelmente, né? Cidades com uma população pequena, menor, como Piedade, me deu uma votação histórica na cidade. Nunca nenhum deputado alcançou 7 mil e alguma coisa de votos, né? Então, um eleitorado acho que de 11, né? Exatamente, então é quase 50%, né? mais de 50% da votação da cidade. Então, assim, historicamente eu sempre fui a mais votada lá, mas dessa vez superou todas as expectativas. Sorocaba também, eu dobrei a votação, Votorantim eu tripliquei a votação, então assim, eu acho que o trabalho que eu venho fazendo nos 4 anos, a população respondeu. O fato do partido ter escolhido um federal e um estadual, ao contrário da eleição passada, que foram 2 federais e 2 estaduais, isso ajudou? Fundamental. O partido, acho que todo partido deve pensar na viabilidade eleitoral. Não adianta querer, como da outra vez, por brigas internas do partido, isso acabou afetando, né? Os 2 deputados federais somaram quase 200 mil votos, né, elegeram outros deputados de outras regiões e nós ficamos sem nenhum. Então, dessa vez, o PSDB tomou juízo. Eu até falei, olha, se for para sair 2 candidatos, melhor nem sair. Porque você vai trabalhar para o partido e tal, mas você não tem viabilidade eleitoral, é muito difícil. Da outra vez eu ganhei, mas foi assim, muito no limite, né? Então, e os outros 2 federais não se elegeram. Acho que nós temos que ter força política regional. Para ter isso, nós temos que ter o PSDB. Ficou muito ruim não ter feito nenhum. Você usou a expressão que o partido tomou juízo. Como que você tomou juízo? O que aconteceu lá que tomaram juízo? O partido? Não, nós conversei bastante com relação a isso. Todas as regiões estavam representadas. Como é que Sorocaba, uma região de quase 2 milhões de eleitores, como a nossa, não tem um deputado do PSDB? E não tem outra forma de ser que não seja um deputado estadual, um deputado federal. Então, conversei muito com a executiva do partido, conversei com o próprio governador, que nós tínhamos que fazer o partido pensar de uma forma que não pudesse impedir que nós, de novo, cometêssemos o mesmo erro. Então, acho que foi um processo de convencimento. O governador, ele toma frente, toma pulso e fala, ó, lá vai ter 2 candidatos, vai ter um, ou esse é o problema da região? Não, ele não interfere diretamente na questão partidária, mas assim, ele não deixa de ser um filiado, um militante, né? A conversa foi, não com o governador, na verdade, foi ele foi presidente do partido, entrei no partido em 91, ele era o presidente do partido naquela ocasião no estado, então foi uma conversa da questão partidária.
Acho que o partido ainda tem muitas coisas para fazer. Nós precisamos renovar também as lideranças do PSDB, tanto em nível estadual quanto em nível regional, né? Nós precisamos fortalecer mais na região, tenho andado bastante para que nas próximas eleições nós tenhamos viabilidade eleitoral. Muitas cidades que nós estamos com o partido engessado por pessoas que pegaram o partido e ficam nele e não fazem com que ele cresça na medida, no porte, no tamanho do PSDB. Esse crescimento, essas novas lideranças, como que faz isso? Como é que vocês pensam? Como é que nasce essa oxigenação, vamos dizer assim? Na gestão passada da Executiva do Estado, eles cometeram um sério erro. Obrigaram todas as cidades a lançar candidato a prefeito. Não é assim que se fortalece um partido. De repente, você tem que ver que naquela cidade é melhor que você lance ou vice-prefeito, ou faça uma aliança política para poder emergir uma liderança dentro daquele conjunto de aliados de um determinado governo municipal, para que ele vá se destacando e formando uma liderança. Não adianta você impor liderança à força, não existe. Liderança você conquista, você não impõe. Então, eu acho que o processo tem que ter essa maturidade. Então, nós conversamos muito nessa nova executiva para que nas eleições não se obrigasse dessa forma. Tem que pensar racionalmente. Você usou um termo que para a política é difícil, né? A questão de maturidade. É difícil, mas a política são todos vaidosos, né? É difícil você ter alguém assim mais pé no chão, né? A gente fala, o IV é muito alto da classe política e isso impede muita coisa e atrapalha muita coisa, né? Eu vejo agora o senador Serra, né? As grandes disputas que tiveram para ver quem era o candidato a Senado. Na hora que se conversou e se viu na prática, como o próprio José Aníbal, que queria ser candidato, ele sentiu que ele, dentro de uma viabilidade, de um crescimento da candidatura a presidente, surgiria a necessidade de um senador, de repente, ser requisitado, ele pudesse exercer. Então, ele tem que fazer esse jogo de xadrez, que aí você consegue viabilizar as candidaturas de uma forma mais racional. Eu acho que o segredo da vitória agora foi a união. O partido se uniu, com todas as divergências que tinha em nível de Estado, nível de presidente, aqueles resquícios, porque o Aécio não ajudou o Serra, etc., ou não ajudou o Alckmin. Acho que na hora de uma eleição tem que se esquecer essas questões, se discute, se empurra para depois se resolve, porque no momento eleitoral tem que ver o que é a viabilidade. Falando particularmente aqui do caso de Sorocaba, como é que vocês pensam nessa questão da renovação, né, do quadro, novas lideranças? Na eleição de 2010 municipal, a Juventude Tucana teve um papel importante. Nessa sua eleição, na eleição do Vitor, ela voltou a ter um papel importante. Como é que há essa motivação? É profissional, não é? Como que funciona isso? Hoje eu presido o partido. O partido cometeu alguns erros no sentido de muita briga interna por disputa de espaços, né? Nós podíamos ter distribuído melhor a questão dos espaços entre as lideranças. Hoje o partido está em paz, organizado, a Juventude Tucana tem um papel importante, as mulheres estão organizadas, então todos os segmentos do partido estão organizados. Então, com isso, nós temos falado muito de construir nomes novos. Porque chega uma época que a população começa a se cansar dos mesmos nomes. A gente tem que entender isso. Nós temos que entender a hora que nós temos que recuar e lançar pessoas novas aqui dentro do partido, fazer novas lideranças, porque assim a população, aqueles mesmos nomes, a gente tem que ter uma via nova, um nome novo, alguma coisa, alguém que empolgue. Não menos ruim, é um que empolgue. Eu acho que é isso que nós queremos construir. Você falou 2 vezes em briga interna do partido, e que agora deu uma acalmada. Isso coincide com a saída do Renato do partido? Olha, na verdade, assim, a briga era entre eu não participava diretamente, né? Eu ficava... Mas era o Renato, o Vitor, o Padrinho... na retaguarda. Assim, não estou dizendo que ele que causava, etc. Eles não se entendiam. Não teve uma harmonia. Então, assim, no fato dele não era o causador, mas o fato dele ter saído num espaço, num outro lugar, automaticamente as partes foram se compondo, né? Entenderam que se continuasse a briga ia perder mais ainda. Ia perder mais ainda e lideranças também iam acabar saindo do partido
nós íamos acabar desconstruindo o partido que poderia estar organizado melhor. Certo. Bom, conversa gostosa, Maria Lúcia Âmara, mega votada, super aprovada, Sorocaba e região. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente fala desse brilho próprio dela nessa eleição aqui. Até já. Estamos de volta com o Dedo da Questão, hoje conversando com a deputada Maria Lúcia. No bloco anterior, eu terminei dizendo uma coisa que de fato eu acredito, que essa é uma eleição que ela é sua, né? Durante um período da campanha, as pessoas, não, é o Vitor que está na memória das pessoas, prefeito, está puxando a Maria Lúcia, e abre a urna e o resultado ele é seu, claramente seu, sacramenta a sua liderança dentro do partido, faz com que você possa bater na mesa e falar, não, os votos são meus. Você sente isso? Sim, sinto assim, nas outras eleições sempre tinha um componente, né? Eu sempre costumo dizer que algumas situações facilitaram o acesso, mas nunca garante a permanência. A permanência é através do trabalho. Eu estou sentindo que nessa eleição, até pela postura dos prefeitos em relação à minha candidatura, vereadores da região e mesmo Sorocaba, eu percebo que assim, é um reconhecimento de trabalho. Eu me dediquei bastante, né? Poderia até não ter acontecido, mas eu percebi que os prefeitos da região, aliás, uma questão importante que precisa ser discutida é o Pacto Federativo. Os municípios estão praticamente numa situação extremamente difícil. Então, quando um deputado ajuda uma cidade, ajuda muito o desenvolvimento dela. Claro, é através do governo de São Paulo, mas assim, isso muda muito a questão. Então, eu acredito que essa eleição, eu recebo muito assim, também pelo partido, acho que o PSTB é a bola da vez, né? Eu acho que teve muito voto de legenda, então também tem aí um componente importante na questão das eleições. Mas a questão da votação, eu acredito que foi muito em função do trabalho. Eu escuto assim, o que eu gosto de ouvir quando as pessoas falam, ela trabalha muito. É isso que eu quero ouvir, você trabalhar e se dedicar e fazer aquilo que você gosta. É uma missão, vamos fazer o melhor que for possível. Você é queridinha do Alckmin? É que eu conheço há muitos anos, né? E eu não sou daquelas deputadas que ficam atrás do governador, e fica reclamando de tudo. Quando eu falo, aí fica até o espaço mais para ser ouvida. Eu não uso o meu espaço quando eu fui líder da bancada ou vice-líder do governo para ficar pedindo coisas. Nunca fiquei pedindo cargo, essas coisas. Não, o que eu falo, quando eu falo, é para discutir questões importantes para a nossa região, ou questão políticas da bancada, questão desse tipo. Eu evito ficar incomodando o governador com questões pequenas, né? Tem muita gente, deputado, que fica reclamando, e pede isso, pede aquilo. Eu acho que a gente tem que pedir o que é importante para o seu trabalho, e incomodar o menos possível o governador, para que ele possa ter o espaço para poder fazer a atividade dele. Então, eu sou aquela que não incomoda. Talvez, por isso, às vezes, quando a gente se manifesta, a gente é ouvida de uma forma melhor. Eu entrevistei dias atrás o Júnior Barbosa, está 13, 14 anos, né, no Airplan, trabalha direto com o governador, e aí acabamos discutindo um aspecto que eu tive com o governador no rádio, falando que era promessinha e tal. E o Júnior Barbosa falou uma expressão que eu captei bem. Ele falou o seguinte, que o Geraldo ele é muito mais rápido do que o governo dele, né? E aí falamos dessa questão de composição do governo, questão de leis. Você também tem essa visão? Que ele é mais rápido do que a equipe dele? Não só isso. Além dele ser mais rápido do que a equipe dele, ele, governador, ele fez um trabalho tão forte no interior de São Paulo. Ele foi uma presença tão marcante que ele às vezes é maior que o partido, ele é maior que o governo. Eu estou falando assim, analisando bem, de uma forma bem isenta de qualquer questão. O nome dele é um nome forte, pelo trabalho que ele executa. Ele brinca que o nome dele é trabalho, o sobrenome é hora extra, porque ele é uma pessoa que, só de ver a agenda dele, você se cansa. Ele trabalha sábado, domingo, feriado. Ele é um homem incansável, né? É um exemplo em termos de capacidade de trabalho. É um homem que se dedica intensamente. E o governo não consegue acompanhar esse ritmo, né, na mesma proporção. Então, muitas obras, às vezes, acabam não sendo feitas na mesma velocidade, porque a máquina está um pouco mais engessada do que a vontade dele. O que se esperar, o que o sorocabano, a região de Sorocaba deve esperar de você e do governador
O que o governo do Estado vai trazer para essa região nesses próximos 4 anos que você tem? Olha, se eu pudesse, eu gostaria que acontecesse isso. Qual que é a sua vontade? Ó, primeiro, agora nós somos região metropolitana, né? É uma realidade, falei, foi sancionada. É trabalhar muito nessa direção. Por exemplo, o resgate da ferrovia, extremamente importante, nunca foi tão importante quanto agora. Acelerar esse processo, acelerar esse projeto para ir para a fase de execução. A questão de mobilidade urbana é extremamente importante. Pressionar para que a obra do novo hospital do Estado, que são todas, porque hoje as ações vão ser coletivas, a região metropolitana vão ter ações coletivas, aterro sanitário, a questão das telecomunicações, quer dizer, todas essas ações, a questão da distribuição de empresas na região, isso é importante, né? Focar a vocação das regiões dentro da região metropolitana, das cidades dentro da região metropolitana, para que a gente possa trabalhar direcionada, focada, curso de capacitação em função daquela vocação, acho que é pensar a região. O trem sai para Sorocaba, São Paulo, de passageiro? Vai sair de qualquer maneira, só que o que nós precisamos é antecipar esse 2018. Acho que está um pouco longe. Nós temos que trabalhar e pressionar, assim como a gente conseguiu que o AME, o Ambulatório Médico de Especialidade, fosse antecipado. Acho que por isso que é importante a eleição de deputados, porque a força política. E o próprio prefeito Panunzio é um nome muito respeitado, tanto no Estado quanto nacionalmente. Então, assim, eu acho que essa força nossa agora, com o deputado federal, o deputado estadual, junto com o prefeito, acho que nós temos condições de forçar politicamente para que as coisas venham mais rápido para a nossa região. Você tocou no nome do prefeito. O prefeito deu uma entrevista na Rádio Ipanema no domingo, meio assim, colocando a visão dele sobre as eleições daqui 2 anos. Quer dizer, estamos comemorando uma eleição, mas tem uma já aí. Que é a questão da sucessão. Ele foi muito claro e taxativo em dizer que o deputado é eleito para 4 anos, na visão dele tem que ficar os 4 anos, o estadual, o federal. Ele falou, olha, estou na ponta de partida, e eu entendi como porta de saída, foi até engraçado. Ele falou, não é porta de saída, é ponta de partida, o que significa que ele pode ir para a reeleição, e aí ele usou a expressão, que a gente já conversou um pouco, ser uma nova liderança. Eu entrevistei você e o Vitor na Rádio Ipanema, você foi taxativo em dizer que fica 4 anos, o Vitor deu uma titubeada, deixando no ar se 2016 faz parte dos planos dele ou não. É isso mesmo, nos seus planos não faz parte ser candidato a prefeito de imediato. Eu já fui testada, né? Na última eleição também levantaram a possibilidade do meu nome e eu rebati muito nessa tecla. Eu não só tenho um deputado estadual do PSDB aqui, eu fui eleita por 4 anos, acho que podem procurar outras lideranças. Acho que é isso que é importante no partido. Se tem um deputado federal e tem um deputado estadual, vamos trabalhar um nome, ou a reeleição do prefeito, né, que é do nosso partido, dentro da vontade dele, ou, como ele mesmo falou, um nome novo. Por que nós vamos tirar um deputado federal, uma deputada estadual do seu mandato, regionalmente falando, para disputar? Será que só tem esses 2 nomes? Não tem mais nome nenhum? Precisamos criar lideranças. Acho que esse é importante, acho que ele tem razão nessa discussão. Você tem algum nome na sua cabeça? Ainda não tem, mas assim, vamos esperar essa eleição acabar, mas nós precisamos não só na questão, porque nós vamos respeitar a reeleição, a vontade do prefeito, do partido, da questão partidária, mas nós precisamos trazer nomes novos, para vereadores, para o futuro também. Nós temos que preparar a sucessão, ou do prefeito Panunzio, ou, enfim, temos que preparar surgir novos nomes. Bom, a gente está aí, né, a questão de 2 semanas e pouco, né, 3 semanas do segundo turno da eleição. O clima no estado de São Paulo é um clima claramente, né, pró-Aécio. Né? Você acha que essa onda azul aqui, ela vai ser maior do que a onda da presidente Dilma se dá bem, que é no norte, no nordeste? Você acha que é o momento da virada? Qual que é o seu quadro? É uma eleição que já está definida? Não, definida não, mas assim, eu acredito muito na vitória do Aécio, porque assim, a população está muito magoada com o PT, com a direção que a presidente Dilma deu no país. Essa falta de ação em cima de todas essas ondas de corrupção, presidente do Banco Central foragido, Petrobras com delação premiada, pegou uma população está se sentindo traída pelo governo do PT. Eu acredito que isso vai reforçar em muito, porque quando a gente fala
a Bolsa Família, etc., que isso vai eleger. Sinceramente falando, acho importante a Bolsa Família, desde que atrelada a criança na escola. E nenhum pai quer deixar de legado para o seu filho um cartão da Bolsa Família. Ele quer educação, ele quer saúde. Nós não podemos fazer uma população refém. Eu acho que a Bolsa Família, no primeiro momento, mas capacitando, qualificando, obrigando a estar na escola, aprisionando a outros fatores sociais importantes para realmente promover a família e não deixá-la eternamente. Porque se você considerar a população que está na Bolsa Família, você tem que incluir esse número daí na lista dos desempregados, porque são desempregados, e por isso que eles estão recebendo a Bolsa. Então, nós precisamos trabalhar para que a população tenha a dignidade de, em vez de ter um cartão, ela conseguir, depois do cartão, um emprego. Eu acho que é isso que dá dignidade para cidadão. Tá certo. Bom, passou rápido, né? Essa foi a conversa com a deputada Maria Lúcia. Parabéns. Obrigada. E mais sucesso para você. Você está lindo de gravatinha. Bom, temos que dar para o rápido intervalo e já volto. Obrigado. Chegamos ao fim de mais um Dedo da Questão, uma conversa bacana hoje com a deputada Maria Lúcia Amari, reeleita pela 4ª vez e votação massacrante. Na hora do café, observado aqui por essa gueixa, os convidados de hoje, a Carolina Drummond, autora dos quadros, Oswaldinho Duarte, Lincoln Salazar e Walter José. Walter José, o grande coordenador de toda essa campanha que elegeu Maria Lúcia. Com todos vocês, esse café. Gostoso, o café da chefa Thaís. Esse aqui é bom. Não é igual aqueles outros que eu estava tomando, mano.